ao respeito de qual igreja, irmãos? De qual igreja, irmãos? Só escutei a minha esposa. De qual igreja, irmãos? Pérgamo. Imagino que devem ter lido, estão lendo a carta aos Apocalipse, onde está falando a respeito destas 7 igrejas. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse 2, 12. Está escrito da seguinte maneira: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, queremos te dar as graças essa noite, porque mais uma vez nos dás a oportunidade de estar aqui na tua casa, nos dás a oportunidade de ter vida e saúde, Senhor, para poder nos reunir juntamente com os nossos irmãos. Senhor Jesus, eu não quero ouvir com palavras persuasivas para trazer um convencimento humano à tua igreja. Tudo pelo contrário, Senhor, me dá a palavra de poder do Teu Espírito, porque sabemos que o convencimento vem somente pelo Espírito de Deus. E convence a Tua igreja, convence-nos, Senhor Jesus, convence-nos de pecado e conduz-nos a um arrependimento genuíno e verdadeiro que traz transformação a nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, Pérgamo era uma igreja mundana, monopoliteísta, e depois você vai chegar a entender por que eu estou dizendo isto. E que é uma igreja infiel que comprometeu seus valores, é uma igreja que crê em Cristo, mas vive conforme os desígnios mundanos. Eu repito, uma igreja infiel que comprometeu a sua crença no Senhor Jesus. É uma igreja que crê em Jesus, mas o seu comportamento fala totalmente o contrário. E esta é uma igreja que foi fundada na cidade chamada de Pérgamo, capital do reino da Mísia, em tempo dos gregos, da província romana da Ásia. E se fala historicamente que esta cidade tinha a segunda maior biblioteca do mundo, com um promédio de 200.000 livros aproximadamente, e estava depois da biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, amados, era uma cidade muito importante,
mas também era uma cidade que estava cheia de altares, de templos pagãos, de templos de adoração a deuses alheios. Havia o templo a Zeus, onde tinha uma imagem de aproximadamente 14 metros de altura, que era adorada nesta cidade. Zeus era o Deus considerado o Todo-Poderoso por estas pessoas. Era o Deus que todo podia. Mas também estava o templo a Esculápio, que era o Deus da cura, o Deus da medicina, onde estas pessoas iam a render culto a este homem, onde muitas pessoas estudaram e se formaram em medicina, incluído este famoso médico Galeno. E nós sabemos, irmãos, que neste templo havia uma serpente viva, a qual era rendido culto. De ali que nós vemos o símbolo da medicina. Alguém deve ter visto uma serpente roscada em cima de uma vara. Então tudo isso vem daqueles símbolos pagãos do templo de Esculápio. E ali, irmãos, se praticavam ritos pagãos na antiguidade. Adoravam o que eles queriam adorar, faziam o que eles queriam fazer, conforme a necessidade que eles tinham durante a semana. Se nascia no coração adorar a Zeus, procuravam o templo de Zeus. Se queriam ir por algo de cura, iam no templo de Esculápio. Se queriam um pouco de amor, iam no templo de Afrodita. Então estavam vivendo uma era, uma época de muita degeneração. Era uma cidade materialista, onde o dinheiro destruía o valor de todas as coisas, e o crime era o antídoto a qualquer tipo de aborrecimento. Então o estado moral desta cidade de Pérgamo era totalmente calamitoso, estava totalmente destruído. Mas nesta cidade mundana, rebelde, infiel, nasceu uma igreja cristã. Começou uma igreja cristã, mas que pouco a pouco foi comprometendo os seus valores cristãos. Pouco a pouco foi caindo na mesma desídia, na mesma arrogância ou nas mesmas práticas destrutivas que o mundo oferecia. E neste tipo de cultura, muitas das igrejas cristãs começaram a sucumbir ao mundanismo. E isto, irmãos, é algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque é algo que estamos vivendo nos dias de hoje. É algo que a igreja cristã evangélica está vivendo no mundo todo nos dias de hoje. E a igreja de Pérgamo, nós podemos vê-la representada neste século 21 na nossa igreja cristã. A palavra de Deus fala que naquela cidade Satanás tinha o seu trono. O diabo estava tratando de impor o seu reino na sociedade. O diabo estava tomando o controle da cultura. O diabo tinha tomado o controle das famílias. Havia uma degeneração total. Os seguidores do diabo, os perversos, faziam questão de investir o seu dinheiro, de investir o seu tempo, para que essa ideologia satânica possa se formalizar e possa se perenizar naquela cidade. E há cidades onde a imoralidade está sendo permitida. Os cristãos não estão sendo perseguidos como naquela época, pelo menos nessa região ocidental, perseguidos à morte. Mas quando um cristão se manifesta contra as ideologias pagãs,
ele imediatamente é banido das redes sociais. Então nós vemos que há uma certa perseguição para calar a boca daqueles que ainda se manifestam conforme ao Evangelho. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, começa dizendo o versículo: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Como nas anteriores igrejas, esta carta é dirigida ao pastor da igreja, é dirigida ao guia da igreja, ao líder da igreja. E devemos estar claros, irmãos, que todos os que queremos dirigir uma igreja, quando Deus nos chama a pregar a palavra do Senhor, nós devemos entender que há uma autoridade em nossas vidas, que se corrompe o nosso coração, nós podemos comprometer as Escrituras e trazer uma influência sobre a igreja. Por isso, amado, necessitamos abrir verdadeiramente o nosso entendimento para poder saber que se o Senhor nos ha chamado, se o Senhor levantou um chamado de propósito sobre a tua vida, devemos nos cuidar para não nos corromper no meio do caminho. Em Lamentações capítulo 2, versículo 14, se puedes abrir tua Bíblia, por favor. Lamentações 2, 14. Diz o seguinte: seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, não lhe mostraram seus pecados para salvá-lo do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsa esperança. Tudo isso, irmãos, está acontecendo nos dias de hoje. A grande maioria de pregadores a nível mundial não está mais declarando o pecado sobre a igreja. Estamos trabalhando em cima da vaidade do homem. Estamos trabalhando em cima do ego do homem. Estamos trabalhando em cima daquilo que o homem quer ouvir, mas não aquilo que necessita ouvir. Aqui o autor de Lamentações está dizendo: os profetas viram para ti vaidade e loucura, mas não manifestaram a tua maldade. E hoje, irmãos, os pregadores, os pastores, os líderes, não estamos mais denunciando o pecado, por temor a perder as pessoas. Não queremos mais falar a verdade por temor a que as pessoas se ofendam. E isso que está dizendo aqui na carta aos Lamentações. E diz: se eles tivessem falado, o teu cativeiro teria sido impedido. Quer dizer que quando nós continuamos vivendo em pecado, estamos acorrentados, estamos cativos, estamos presos, não somos livres. E o Senhor nos chamou para denunciar o pecado, para dizer à igreja: arrependa-se dos teus pecados, porque somente assim você vai encontrar liberdade. É a única forma. Mas hoje a igreja cristã não está preparada e não quer ouvir confronto ao respeito do seu pecado. Não queremos ser corrigidos, não queremos ser disciplinados. Muitas vezes, quando somos confrontados, saímos das igrejas. E eu prefiro que você saia da igreja, mas que você saia pensando e analisando as áreas que necessitam ser corrigidas dentro do teu coração, para que tua alma não pereça no inferno. Como igreja, estamos necessitando voltarmos ao primeiro amor, como foi escrita para a igreja de Éfeso. Eu não necessito ir na tua casa para poder descobrir o teu pecado, mas eu vou te dizer algo: a forma como nós vamos começar a descobrir o pecado
coração e em nossa vida é através das Escrituras, porque a palavra do Senhor nos diz que esta é uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor te confronta, a palavra do Senhor te constrange. Por isso que o Senhor nos direciona e te diz: arrependa-se. Arrependa-se, povo infiel, dos teus maus caminhos. Começa dizendo: aquele que tem a espada de dois fios. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. E uma coisa quero dizer para a tua igreja: somente a palavra do Senhor pode despertar da escuridão e nos levar até a luz. Somente a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Amém? Se você quer saber quais são as intenções do teu coração, eu te recomendo que esta semana você comece a ler o livro dos Provérbios. Se você quer saber como está andando o teu coração e os teus pensamentos, te recomendo que a partir de amanhã você pegue a tua Bíblia e comeces a ler o livro dos Provérbios. A palavra do Senhor diz que diante daquele com quem nós temos que tratar, que não é o pastor da igreja, que não é o teu líder, se fosse, mas é diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que um dia você e eu vamos tratar diante dele. E a ele nós não podemos ocultar absolutamente nada. Muitos dentro das igrejas estamos com o coração tão atormentado, tão pervertido, tão perverso, tão distorcidos diante do Senhor, cheio de mentiras, cheio de adultério, de pornografia, de fofocas, de vícios ocultos, porque muitos deixaram apenas de fumar e de beber, mas ainda continuam com o mesmo caráter podre de sempre. Outros ainda não conseguiram largar o cigarro e decimos: mas é um cigarrinho apenas. E fazemos isso às escondidas, para que ninguém me veja o que eu estou fazendo. Mas eu quero te dizer que o Todo-Poderoso está de olho na tua vida. Aleluia! Aquilo que você está assistindo no teu telefone, no teu dispositivo celular, tudo que você está acessando e com quem você está conversando, está aberto diante dos olhos de Deus. O autor dos Hebreus está em concordância com o autor do Apocalipse. Ambos estão falando que há alguém que a palavra
uma palavra mais cortante de dois gumes. Em poucas palavras, eu quero te dizer: a palavra de Deus te salva, mas também te julga. Aleluia. Entende, irmãos, o que eu estou te dizendo? A palavra de Deus é mais cortante do que toda espada de dois gumes. Ela te salva, mas também ela te julga. É a mesma espada. Se eu fosse atacá-lo com uma espada desta diretamente no coração, o meu corpo seria separado totalmente da minha alma, cairia morto, inerte. Mas quando se trata do espiritual, e a palavra do Senhor diz que é viva e eficaz, e mais penetrante, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Igreja, entenda esta revelação do Espírito. Esta espada penetra até dividir a tua alma do Espírito. Aleluia. Ou seja, antes de nós conhecer a Cristo, o nosso Espírito está amalgamado da nossa alma. Não há forma, se nós não conhecemos a palavra, não há forma de ouvir a voz de Deus. Mas quando a palavra penetra em nosso coração, vai dividir o espírito da alma. Imediatamente o Espírito de Deus vai trazer palavra viva ao teu espírito. Aleluia. A tua carne morre e o teu espírito se vivifica. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, entendamos que esta palavra é santa. Assim como ela te salva, ela te julga. Amados, quando nós devemos entender de que esta palavra penetra até os nossos ossos, quando verdadeiramente estamos com o coração disposto, com o coração aberto, com o coração necessitado da presença de Deus, quando você abre as Escrituras e quando você lê esta Bíblia, não apenas por ler, mas quando você pede inspiração divina e você abre as Escrituras, o Espírito de Deus começa a soprar vida ao teu espírito. Aleluia. Enquanto você está lendo, mergulhando, analisando, estudando, o Espírito está ao teu lado. Aleluia. Soprando vida. Tu não necessitas de outros deuses como a igreja de Pérgamo. Você e eu necessitamos apenas de um só Deus e uma só verdade para poder curar o nosso coração. Necessitamos apenas de um Deus e uma só verdade para poder curar o nosso corpo. Necessitamos apenas de um só Deus e uma só verdade para poder curar os nossos pensamentos, para poder sarar as nossas emoções. Se necessita sabedoria, você tem na palavra de Deus. Se você necessita de paz, você tem presença de Deus. Se você necessita de cura, você tem o poder do Todo-Poderoso, que pelas suas feridas nós fomos curados. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra do nosso Senhor. Por isso o Senhor diz: eu sou a verdade e eu tenho a verdade, a solução para cada área da tua vida. Igreja de Cristo, o Senhor Jesus tem a solução para cada área da nossa vida. O que você e eu necessitamos é aquele que pode tocar a nossa vida com a espada
que é a sua palavra. Amém? Sabe, irmãos, por que é tão chocante essa mensagem em nossa vida? É porque nós sempre queremos que Deus nos dê aquilo que nós queremos e quando nós queremos. Eu vou repetir, essa mensagem nos choca muito porque nós sempre queremos que Deus nos dê o que queremos quando nós queremos. Ou seja, seja feita a minha vontade e não a tua, Senhor. Queremos que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós pedimos. Na época de Pérgamo, quando eles queriam, iam para o templo de Zeus, porque queriam algo dele naquele momento. Depois iam para o templo da Afrodita, quando eles queriam de amor no momento. E mesma coisa, nós queremos fazer isso. Então um dia vamos no templo de Zeus, outro dia no templo da Afrodita, e no outro vamos no templo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como se o Senhor Jesus fosse um menu de opções em nossa vida. Eu quero te dizer, igreja, que Jesus não é um menu de opções para a tua vida. Ele tem que ser a prioridade da tua vida. Em versículo 13 diz: conheça o lugar aonde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Antipas foi um obispo em Pérgamo. E meus amados, enquanto ele estava falando sobre Cristo, se levantaram contra ele e chegaram a avisar ele que toda a cidade estava contra ele. E Antipas falou o seguinte: se eles estão contra mim, então eu estou contra eles. E sabe a morte que Antipas teve por ele se manter firme, por ele não renunciar à sua fé, por ele não renunciar ao seu chamado, por ele não renunciar ao seu propósito. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, onde do lado de fora foi prendido fogo, até esse homem morrer cozido dentro desse touro de bronze. Eu creio que nos dias de hoje, como está a igreja cristã, por menos isso negaria a sua fé. Por menos do que isso negaríamos a nossa fé. Pastor, por que te atreves a dizer isso? Irmãos, por qualquer coisa nós estamos trocando de igreja. Por qualquer coisa nós saímos das igrejas. Por qualquer coisa nos sentimos ofendidos. Por qualquer coisinha renunciamos ao nosso chamado, ao nosso propósito. Que dirá renunciar à nossa fé? Então eu tenho a certeza e nós a convicção de que foi o Senhor quem nos direcionou a poder estar trazendo essa série de mensagens, porque a igreja necessita acordar. Se nós pudéssemos ser transportados no tempo e poder ver o que acontecia no passado, naquelas épocas onde Satanás estava impondo as suas ideologias e os seus ritos satânicos, onde imitavam, obviamente era tudo falso, para poder enganar as pessoas. E hoje nós estamos vivendo justamente de falsidade. Preferimos ouvir falsos profetas que nos trazem palavras de falsas esperanças, com falsas profecias, que o Senhor não enviou, que o Senhor não mandou, mas gostamos que adoçem os nossos ouvidos. Preferimos viver de falsidades, preferimos viver de falsas mensagens, ao invés de ouvir a palavra que nos corta, que nos salva, que nos julga, que nos cura, que nos redime, que nos levanta. Aleluia. A quem tu estás prestando os teus ouvidos, igreja?
muitas vezes dentro do povo de Cristo estão os falsos irmãos querendo semear discórdias e plantar dúvidas diante das pessoas. Está escrito na Bíblia. Então, amados, a palavra do Senhor, cada vez que nós abrimos ela, nos confronta. Nós temos lido aqui nesse versículo 13 que esta era uma cidade onde estava o trono de Satanás. Mas não está se referindo de uma forma literal, mas sim porque ele estava exercendo um domínio pleno naquele lugar. Hoje em dia, na atualidade, não temos templos a diferentes deuses. Não tem templo para Zeus, não tem templo para Afrodita. Mas, amados, eu quero te dizer algo. O que eu penso? Que os Zeus dos dias atuais, os Zeus, o Deus Todo-Poderoso dos dias de hoje, chama-se dinheiro. Os Zeus do dia de hoje, ao meu parecer, é o dinheiro. Muitos sempre falamos o seguinte: se eu tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas terminariam. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu poderia cumprir todos os meus sonhos. Se eu tivesse dinheiro suficiente, casaria com a mulher que eu mais quero e amo. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu viajaria pelo mundo inteiro. E sabe por quê? Porque o dinheiro se torna todo-poderoso em nossa vida e em nosso coração. Tanto que o Senhor Jesus Cristo diz: ao único que Ele chamou de Senhor depois dele mesmo foi ao dinheiro. Não podes amar a dois senhores: ou amas a Deus ou amas o dinheiro. E muitos ainda estamos presos a esse Deus todo-poderoso chamado dinheiro. A Atenea de nossos dias, que é a deusa da sabedoria, hoje em dia é pensarmos que a educação pode acabar com todos os problemas do mundo. Eu não estou fazendo apologia aqui contra a educação, eu sou das pessoas que investem em educação. Mas, amados, a educação é boa, mas não é Deus. Então devemos, irmãos, entender que o nosso Deus está acima disso. Existem muitas pessoas que são muito letradas, que são muito educadas, mas continuam sendo insensatos, continuam sendo ignorantes, continuam sendo tolos. O outro Deus que nós temos na atualidade é o Asclépio, que é o Deus da cura. Para alguns a medicina é a salvação do mundo, e a medicina é boa, mas não é Deus. Onde a ciência termina é onde o poder de Deus começa a se aperfeiçoar em nossa vida. O Deus Trajano, que era o templo ao imperador, muitos pensam e creem que a política é a salvação para o mundo. Cristãos se brigam defendendo políticos. Cristãos se brigam por partidos políticos. Ponemos e colocamos a nossa esperança num político e não em Cristo. A política pode ser boa para algumas coisas, mas não é Deus. A Afrodita, a deusa do amor. Muitos pensam que o sexo livre é o caminho para a felicidade. É por isso que muitos dão renda solta aos seus mais baixos instintos. Eu estou falando muitas vezes de cristãos que vivem em adultério, que vivem em fornicação, que vivem em perversão sexual, a escondidas, mostram uma face, mas diante de Deus não existe nenhuma face oculta. Não há nada oculto diante do Senhor. Hoje não temos templos a essas deidades,
mas mantemos essas ideologias dentro do nosso coração. Amados, Pérgamo era uma cidade corrompida. E havia uma igreja que falava que amava a Cristo, e o restante de dias estavam pervertidos. No versículo 14 diz o seguinte: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Jesus diz: muitos de vocês são fiéis, mas toleram pessoas no meio de vocês que dizem que são de vocês, mas que ensinam coisas diferentes daquelas que eu tenho escrito. Vocês estão tolerando pessoas que estão corrompidas, e esse é o problema, de que muitos de nós nos chamamos cristãos, mas usamos o cristianismo para nos beneficiar de dois mundos: do mundo cristão e do mundo lá fora. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos está falando essa noite, onde devemos verdadeiramente acertar e consertar o nosso coração diante dele. Balaão era um pseudo-profeta que encontrou a maneira de corromper o povo de Israel. Conversou com Balaque para que as mulheres daquela época instigassem os homens a adorar outros deuses e caírem na perversão sexual, em ritos imorais. Mas também continua falando, e prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês: de igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Há muitos entre vocês que seguem os ensinos dos nicolaítas. Meus amados, os nicolaítas são aqueles que diziam o seguinte: que aquilo que você faz com o teu corpo não afeta a tua alma. Aquilo que você faz com o teu corpo não afeta a tua alma. Ou seja, muitas destas pessoas, domingo estavam no templo do Senhor, adorando ao Senhor. Te amamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, reconhecemos que Tu és o único Deus das nossas vidas. Estavam chorando, se derramando diante de Deus, mas durante a semana estavam procurando outros templos e outros deuses, conforme as necessidades do seu corpo. E eles diziam o seguinte: não importa o que façamos com o nosso corpo, porque o que fazemos com o nosso corpo não afeta a nossa alma. E nos dias de hoje, o povo cristão está vivendo da mesma forma. Está num único dia da igreja, adorando ao Senhor. Te amo, Senhor, te necessito, Senhor, reconheço que Tu és o Salvador da minha vida. E durante o restante da semana estão pervertendo seu corpo, pervertendo suas emoções, pervertendo seus sentimentos, pervertendo seus pensamentos e negando a sua fé. Você está percebendo que esta carta não foi apenas escrita para Pérgamo, foi escrita para nós. É por isso que os cristãos não permanecem firmes. É por isso que os cristãos conseguem passar dias, semanas, meses, temporadas sem congregar e não sentem falta de nada. Por quê? Porque estamos vazios de Deus. Estamos vazios da presença de Deus. Por isso que muitos cristãos conseguem passar dias, semanas, sem ler as Escrituras, porque estão mortos.
Não te enganes, o fato de você estar sentado aqui nessa cadeira não te faz um cristão verdadeiro. O fato de você ser um dizimista fiel não te faz um cristão verdadeiro. Você e eu podemos ser um nicolaíta, que adoramos ao Senhor, mas as nossas atitudes nos mantêm longe dele. E sabe o que? Muitos pensam que isso nunca vai afetar a sua cristiandade. Fiquem de pé, igreja. Grupo de louvor, me ajuda, por favor. Eu quero te dizer algo, igreja. De que forma Deus está te confrontando esta noite? De que forma a palavra de Deus está te confrontando esta noite? Porque no versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestem atenção nisto. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, se você vencer, o Senhor diz que te dará o maná escondido. O Senhor em João 6 diz que Ele é o pão de vida. O maná era o pão que caía do céu para alimentar o povo de Israel. E ele está escondido na arca da aliança do pacto, onde somente Deus e o sumo sacerdote poderiam vê-lo. Somente Deus e o sumo sacerdote poderiam vê-lo. Se você e eu vencermos, o pão de vida será dado a cada um de nós. E o Senhor vai nos mostrar coisas que somente Ele e você poderão ver. Irmãos, abra o teu entendimento, por favor, daquilo que eu estou te dizendo. Muitos somente estamos tendo a limitação limitada, que estamos apenas conseguindo enxergar as coisas deste mundo, dessa terra, que são efímeras, que se terminam. Mas a nossa vida nessa terra é um sopro, somos aves de passo. E o Senhor nos está dizendo, igreja, se você vencer, eu tenho coisas maiores para poder lhe mostrar. Mas se você vencer, e ainda continua dizendo, e colocarei uma pedra branca, te darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Não há algo específico a respeito desta pedra branca, há muitas teorias. Mas eu quero te falar daquela a qual eu mais gostei pessoalmente, que é uma dessas teorias, onde diz que quando havia um convite para poder participar do palácio do rei, o convite consistia numa pequena pedra onde estava o nome do convidado e o nome do rei. E somente com essa pedra, onde havia um nome que somente conhecia aquele que recebia a pedra, poderia participar da festa. Eu quero te dizer algo, igreja. Assim como Jesus disse para Simão: Simão, a partir de agora o teu nome será Pedro. O Senhor tem um nome novo para cada um de nós. É o que está escrito aqui. Haverá uma pedra com um nome novo. Quando você e eu vençamos todas as batalhas que enfrentamos nessa terra e cheguemos na presença de Deus, o Senhor vai olhar nos teus olhos e vai dizer: bom servo fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu creio, amados, que no céu o meu nome não será mais mau. Haverá um nome novo.
No céu, teu nome não será mais Paulo, haverá um nome novo. No céu, teu nome não será mais Jairo, terás um nome novo. O teu nome no céu não será mais Israel, terás um nome novo. Mas para isso nós necessitamos nos manter fiéis até a morte. Necessitamos permanecer firmes. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. E hoje nós estamos apresentando como uma igreja covarde, que renuncia a tudo, por tudo, e larga tudo. Que o Senhor diz: ao que vencer, somente ao que vencer. E tristemente nós devemos aceitar que de todas as pessoas que nos encontramos aqui, preste atenção, igreja, olhe para mim. De todas as pessoas que estamos aqui, não todos venceremos. É triste dizer isso, mas te digo com temor de Deus: não todos nos encontraremos lá no céu. Porque muitos dos que estamos aqui desertaremos, prevaricaremos a nossa fé, renunciaremos ao nosso chamado, por ouvir vozes que não devemos ouvir, por obedecer a quem não devemos obedecer, e por não permitir que a espada de dois gumes mate a nossa carne, para que dê vida ao nosso espírito. A escolha é sua, igreja. A palavra está sendo pregada a cada culto que há aqui. E termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Eu não sei você, mas eu quero ser vitorioso. Eu não sei você, mas eu não quero sofrer o dano da segunda morte. Se você está ouvindo o que o Espírito te diz, pratica a palavra de Deus. Feche os seus olhos.